Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre os impactos da imagem pessoal no mundo corporativo. E para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Melina Vaz de Lima, que é advogada, presidente da Comissão da Moda, do Direito da Moda da OAB de Bauru e também é formada em moda. Seja muito bem-vinda. Obrigada, professor. Muito obrigada pelo convite. Agradeço muito poder estar aqui novamente. É uma grande satisfação. Espero poder contribuir novamente mais um pouquinho. Sem dúvida, nós aqui agradecemos a sua presença aqui. Não sei se o nosso telespectador, a nossa telespectadora vai se lembrar aí, nós já gravamos um programa aqui onde falamos especificamente do direito da moda, um ramo do direito, vamos dizer assim, novo, diferente, mas sim, é um ramo do direito da moda. E hoje a nossa temática também tem a ver com o direito, embora seja um tema, assim, vamos dizer, um pouco mais leve no que diz respeito à legislação. Hoje nós não vamos ficar aqui falando de lei, de artigo, esse tipo de coisa, porque vai ser uma situação onde o próprio tema, né, os impactos da imagem da pessoa no mundo corporativo. Muitos se perguntam aí, né, todos trabalhamos, a gente sai cedo para ir trabalhar, você se veste, evidentemente, mas muitas vezes, dependendo do local que se trabalha, a pessoa fala, que roupa que eu vou? Eu vou numa reunião? O que eu faço? No mundo jurídico é a mesma coisa, eu vou numa audiência, eu vou numa reunião com um cliente, eu vou sei lá onde, como que eu faço aí para que eu possa estar, vamos dizer, comportadamente bem vestido ali ou bem vestida. Mas é dentro dessa linha que nós vamos hoje tratar dessa nossa temática. Eu gostaria, antes de mais nada, em relação ao tema, que você falasse um pouquinho de você, sua área de atuação. Pois não, professor. Eu sou formada em Direito, eu sou advogada, eu estudo o Direito da Moda na área técnica. Eu dou assessoria jurídica, eu dou assessoria para lojas, para indústrias. Nós estudamos as leis, mas essa assessoria, ela envolve várias áreas do direito. O direito do trabalho, o direito comercial, o direito do consumidor. Mas exatamente por eu trabalhar com isso, eu preciso saber conversar isso com os meus clientes, eu também acabo estudando um pouco dos outros ramos da moda, inclusive a importância do impacto pessoal na nossa imagem. Então, a gente consegue utilizar a moda a nosso favor. São técnicas que a gente pode utilizar a nosso favor. Maravilha. Outra questão aí, né? Isso tudo que você falou, retratando um pouco do teu trabalho, da sua vida profissional aqui, né? O que é que especificamente a moda tem a ver com tudo isso que você passou para nós? Exatamente, professor. Eu sou advogada, eu sou profissional do direito, mas eu também sou estilista. Eu sou formada na área de moda. Então, eu utilizo o conhecimento das duas áreas. A moda, ela passa uma imagem da sua personalidade. Nós utilizamos no dia a dia a moda a nosso favor. Eu costumo dizer, a gente não utiliza, eu não gosto de moda, não existe isso. Todo mundo está inserido numa cadeia de moda, que ela envolve questões culturais, questões sociais, é uma cadeia produtiva do direito da moda gigantesca e algumas vezes a gente nem tem essa consciência. Um exemplo que eu sempre acabo dando, professor, é quando a gente vê uma foto antiga. Aí, como que a gente consegue identificar o momento histórico daquela foto, até o local geográfico que aquela foto foi tirada, o gênero, se são homens ou mulheres? Automaticamente, a gente já olha o quê? Para a vestimenta. Qual o tipo de roupa que a pessoa está usando? Então, a partir da roupa, a gente, sem mesmo saber, automaticamente a gente já identifica muita coisa. É isso aí. Uma questão que tem, creio eu aí, né, muito a ver com essa questão da moda, é a questão da aparência, né? Porque quando você se veste, você tem uma determinada aparência. E a gente ouve aí muitas pessoas falarem assim, tanto faz eu ir de tênis, tanto faz eu ir de sapato, tanto faz eu ir de calça jeans, tanto faz eu ir de
calça social, tanto faz eu ir de chinelo. O que importa é o conteúdo, o que eu sei, a minha competência, a minha capacidade. A minha aparência pouco importa. Às vezes, nós ouvimos algumas pessoas falando isso. Então, a pergunta é justamente essa. A aparência importa? Pois é, professor. Essa é uma pergunta polêmica, né? E uma resposta polêmica também. Existem exceções, mas eu ouso dizer que, principalmente no mundo corporativo, a regra é que a aparência importa. A gente tem algumas exceções, que é o que geralmente é o que a pessoa lembra primeiramente, que é, por exemplo, o Mark Zuckerberg. Ele é muito famoso, ele é muito bem sucedido e ele anda com roupas extremamente simples, camiseta branca, não dá importância nenhuma para a moda. Mas a gente tem que entender que ele é uma exceção. Ele conseguiu chegar lá sem utilizar essas técnicas, mas ele é a exceção. Você prefere utilizar a informação a seu favor ou tentar chegar lá de uma forma mais difícil? É sobre isso que a gente veio falar aqui hoje. Então, essas suas informações todas, né? Essas questões todas essas informações sobre moda aí. Como a gente pode usar essas informações na nossa realidade hoje, nesse mundo moderno que a gente vive? Professor, é assim. Na verdade, todas essas escolhas, elas acontecem de uma forma cerebral. Tá? Sem que às vezes a gente perceba. Então, as pessoas, nós vivemos num mundo social e as pessoas elas precisam de uma prova social. Então, ninguém vai te ouvir se ela não tiver esse conhecimento, se ela não tiver essa conexão com o interlocutor. Quando o senhor disse, por exemplo, claro que o conteúdo é importante. Na verdade, é o mais importante o conteúdo. Se você vai vender um produto, o seu produto precisa ter qualidade. Um profissional que está dando uma assessoria, nós estudamos, nós nos formamos, nós temos muitos anos de experiência. Mas como que a gente vai passar essa informação para o cliente? Como que a gente vai dizer para o cliente tudo isso? Então, essas técnicas que a gente utiliza para poder chegar até o cliente e informar tudo isso. Como que a gente vai fazer essa venda do produto ou informar que a gente tem todo esse conhecimento? Então, como eu disse, a gente pode utilizar essas técnicas a nosso favor ou não, né? Aí você leva mais tempo ou menos tempo para chegar ao mesmo resultado. Então, eu também costumo dar um exemplo assim, isso é uma questão de evolução. Nas savanas, os nossos antepassados, eles priorizaram o quê? De todos os sentidos, eles priorizaram a visão. Aquele indivíduo que estava lá na savana, passou um vulto, o indivíduo que se assustou e numa fração de segundo ele falou isso é uma ameaça, ele fugiu. E é esse indivíduo que ele passou os genes para frente, que é os genes que nós temos hoje, que é o gene que prioriza a nossa visão. Aquele indivíduo que resolveu esperar, falar, não, eu vou ver o que preferiu não acreditar naquela fração de segundo, não sobreviveu, ele não transmitiu os seus genes. Então, nós temos hoje os genes dos nossos antepassados que priorizam a visão. Interessante isso aí, que essas informações que você acaba de nos passar, né? Tem uma frase no dia a dia que essa frase é muito antiga e a gente sempre ouve. Eu vou falar a frase é aquela assim, né? A primeira impressão é a que fica, né? Da pessoa, a forma como ela... o primeiro impacto, né, da pessoa, essa é a impressão que fica. A primeira impressão é a que fica. Eu vou transformar essa frase numa pergunta. Isso é uma realidade? A primeira impressão é a que fica? Professor, essa frase também é polêmica. Assim, a gente tem um índice, 93% da nossa comunicação, ela é não verbal. Apenas 7% da nossa comunicação são as palavras. Desses 93%, é um número muito grande. Desses 93% que envolve a nossa comunicação, aí está incluído as nossas vestimentas, o tom de voz, os gestos. Então, a gente às vezes nem tem esse conhecimento. A gente tem que usar isso a nosso favor. O julgamento, ele é sumário. Então, a gente utiliza, tem alguns estudos que dizem que a gente
faz esse primeiro julgamento, a primeira impressão que é que fica, em uma fração de segundos. Alguns estudos, eles falam que essa fração de segundos é 1/10 de segundo para você tornar essa primeira imagem. Claro, é possível sim a gente mudar essa primeira impressão. Não necessariamente é que fica, mas vai ser mais difícil a gente retomar. Será que o seu cliente vai te dar essa segunda oportunidade para você mudar essa imagem? Então, vamos usar essas técnicas a nosso favor. Não sei se a gente vai ter essa segunda oportunidade. Em relação a essa sua resposta dessa pergunta, né, se é a primeira impressão é que fica, como que nós podemos usar isso a nosso favor, isso que você disse? É possível? Sim, nós podemos utilizar isso a nosso favor de diversas maneiras, né? A imagem, quando a gente diz, a imagem vale mais do que 1000 palavras. A imagem vale até mais do que as pessoas imaginam. E cada cor que a gente utiliza, por exemplo, é uma escolha. Cada cor, ela estimula alguma coisa nas pessoas, ela causa uma sensação. Esse estudo é um estudo neurológico que estuda o impacto das cores nas nossas reações. Por exemplo, vou dar um exemplo até fora aqui do mundo corporativo. Por que o McDonald's usa a cor amarela? É porque ele estimula a fome, ele estimula a vontade de você comer. Às vezes você não está com fome, passando na frente do McDonald's e fala assim, vou comer um lanche. É um estudo neurológico que sabe que a cor amarela vai estimular a fome. Então, no dia a dia, nós somos impactados por esses estímulos e por essas técnicas. E aí, a nossa sugestão é nós também utilizarmos elas no mundo corporativo. E essas técnicas que eu digo, professor, elas não são utilizadas não só para mulheres, porque às vezes as pessoas pensam isso. Homens também podem utilizar todas essas técnicas, inclusive de cores. Se você estiver utilizando um terno um pouco mais sóbrio, um terno preto, um terno azul marinho, você pode utilizar uma gravata de uma outra cor, a camisa de uma outra cor, um mix de estampa entre a camisa e a gravata. Fica uma coisa muito interessante, já quebra totalmente aquele ar. Então, existem diversas formas, não adianta falar, advogado não consegue fazer. Consegue, qualquer profissional. Agora, a gente tem que entender que nós somos um produto, a gente vende um produto. Para a pessoa nos contratar como advogado, ele primeiro criou essa conexão conosco. O seu cliente, ele não vai te contratar se ele não comprar a sua ideia primeiro. Ele não vai te contratar. Então, ele tem que ter essa conexão com você. E é assim que a gente consegue fazer isso, de uma forma mais fácil ou de uma forma mais difícil. A gente tem que demonstrar essa autoridade. E essa autoridade, ela tem que ser adequada para cada momento. Aí eu costumo dar um exemplo também, por exemplo, um advogado, ele pode fazer uma audiência com calção de banho, sabe? Parece óbvio, mas quando a gente vê um exemplo assim, que a gente tem essa consciência, o advogado ele pode usar um calção de banho na piscina, mas não faria sentido esse calção de banho lá no momento de uma audiência, ou vice-versa. Um profissional que está dando uma aula numa academia, ele pode usar um terno? Também não faz sentido. Então, são esses exemplos que a gente começa a parar para pensar como a imagem faz sentido e como a gente tem que ter essa noção para estar adequado a cada momento. Principalmente se a gente quiser passar aquela mensagem e quiser nos vender e vender esse produto. Mas aí a gente pode utilizar diversas técnicas para fazer isso. Isso são exemplos gritantes, mas de forma sutis a gente pode utilizar a psicologia das cores no nosso dia a dia, no nosso escritório, em diversas áreas do mundo corporativo, né? E também eu gosto de dar um exemplo que as cores, ela tem esse impacto no nosso cérebro, como a gente vai enxergar e fazer como a gente vê a pessoa a partir daquela cor. Mas a cor, ela tem relação cultural, ela tem relação histórica. Por quê? Aí eu dou sempre um exemplo do vestido de noiva branco, que todo mundo gosta desse exemplo. As pessoas, hoje em dia, se casam de branco, elas fazem a relação com a pureza.
Mas, na verdade, esse não é o primeiro sentido do vestido de noiva. O vestido de noiva, pela primeira vez, ele foi utilizado pela Rainha Vitória no século XIX. Por quê? Porque a Rainha Vitória foi uma das primeiras rainhas a se casar por amor. Ela escolheu o noivo dela. E o que ela queria? Ela queria criar essa conexão com os súditos. Tanto que a Rainha Vitória é uma das rainhas mais famosas da história, não só da Inglaterra, ela foi muito importante na história mundial. E como que ela conseguiu fazer tudo o que ela queria, como que ela conseguiu criar essa conexão com os súditos? Uma das formas que ela fez foi essa aproximação. Ela usou o vestido branco pela primeira vez, né, no casamento, porque antigamente era muito difícil e muito caro você ter pigmentos de cores. Só a nobreza, quem tinha maiores condições, conseguiam fazer esse pigmento. Ela poderia casar da cor que ela quisesse, mas os súditos não, eles não tinham acesso a pigmentos. Aí ela optou por casar de branco justamente para criar essa conexão. E deu muito certo. Às vezes ela nem sabia que hoje a gente ia dar um nome, que é psicologia das cores, mas ela conseguiu fazer isso a seu favor desde o século XIX. O papo está muito bom, muito interessante, mas nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já. A FIB te prepara para a vida. Trabalhe já nos primeiros anos de curso. Comece sem pagar mensalidade. FIB, 25 anos. Inscreva-se, fibbauru.br. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Hoje estamos falando sobre o impacto da imagem pessoal no mundo corporativo. No bloco passado, você falou acerca de uma tal aí de psicologia das cores, né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a utilização dessas cores e o que significa especificamente essa psicologia das cores. Pois não, professor. Assim, cada cor, cada padronagem, cada tipo de tecido, ele é estudado previamente, tá? Eles não estão presentes ali aleatoriamente. Um exemplo que a gente dá também são as placas de trânsito. Por que não sei se alguém já parou para pensar, por que as placas são amarelas, vermelhas, os sinais de trânsito são o vermelho é para parar, o amarelo é atenção, o verde é para seguir? Tudo está dentro de psicologia das cores. Isso não é aleatório. E dentro do mundo da moda, eu dei o exemplo da última vez e ele se encaixa aqui agora. Eu dou o exemplo do sapato Labutin, que é aquele do solado vermelho. Esse sapato é muito famoso, eu acho que ele é desejo, sonho de consumo de maioria das mulheres. Acho que a maioria das mulheres vai saber do que eu estou falando. E por que ele causa tudo isso na gente, só por um solado vermelho? Por que será? A cor, ela foi estudada para isso. A cor, desde os tempos remotos, desde a Roma Antiga, desde mais de 2000 anos, essa cor vermelha, ela tem a ideia de nobreza, ela tem a ideia de exclusividade. Então, você utilizar um sapato com um solado vermelho, cria essa conexão, cria esse desejo nas mulheres. E eu repito, não foi escolhido aleatoriamente. E esse caso também é muito interessante, porque é um dos primeiros processos onde a gente começou a se falar em direito da moda, onde criou uma fama maior em fashion law. É um processo que, a partir do momento que o Labutin fez muita fama com a venda, fez muito sucesso com a venda desse sapato com o solado vermelho, outras marcas tentaram fazer isso também. E ele falou, não, é exclusividade minha o solado vermelho. Então, esse processo muito famoso é do Yves Saint Laurent contra o Labutin. E esse processo, que correu nos Estados Unidos, o final do processo, o que foi decidido? O Labutin, ele tem a exclusividade no solado vermelho. Então, ninguém pode produzir um sapato preto com um solado vermelho. Você quiser um sapato vermelho, ele tem que ser inteiro vermelho. Tem o sapato vermelho, o solado vermelho, inteiro azul, o solado azul. Mas o sapato preto, o solado vermelho é exclusividade Labutin. Olha só, hein? As mulheres, como você falou,
Acho que estão de olho aí nesse sapato aí, né, que você acaba de dizer aí. Como a gente pode usar a psicologia das cores, que você explicou muito bem agora, a nosso favor, né? E o que significa cada cor, ou alguns exemplos aí do significado das cores? Sim, cada cor, ele cria um estímulo diferente no nosso cérebro. Essa é uma parte mais técnica. As cores, ela emitem uma onda, e cada onda, ela é recebida de uma forma diferente, de uma parte diferente do nosso cérebro. Esse estudo é muito interessante. E aí sempre eu dou o exemplo da cor vermelha. Mas todas as cores, não só o vermelho, todas as cores, ela pode ajudar ou pode prejudicar. A gente fala sempre de vermelho, de exclusividade, de sentido de nobreza, mas a gente não pode utilizar o vermelho a qualquer momento. Se a gente puder dar um exemplo, o vermelho é ótimo para fechar um negócio, para você fechar uma negociação. Agora, quando você estiver conhecendo o cliente, apresentando o escritório, apresentando o produto, o vermelho poderia ter um impacto um pouco mais negativo. Ele poderia assustar o seu cliente nesse primeiro impacto. Aí qual é a cor que a gente utiliza? A gente utiliza marrom, azul marinho, que são cores mais sóbrias, são cores que agregam muito mais para esse momento. E aí também, para dar um exemplo de uma forma antagônica ao vermelho, eu dou o exemplo também da cor verde. A cor verde, que é utilizada em hospitais, por médicos, na hora de fazer a cirurgia. A gente já parou para pensar por que é utilizada a cor? As cores, a psicologia das cores está presente em tudo, até nos hospitais. A cor verde, ela é mais oposta à cor vermelha do que o branco. Então, se cair sangue, se cair alguma coisa no tecido do médico, é mais fácil de identificar, além do que de outros motivos de utilizar a cor verde. É uma cor que traz calma, é uma cor que traz um pouco mais leveza, ela não tem esse estímulo cardíaco, ela não aumenta a pressão cardíaca da pessoa, então ela vai trazer um estímulo que um hospital precisa. Olha só, interessantíssima essa questão das cores, né? O significado de cada uma delas aí. Dentro dessas técnicas todas utilizadas aí no meio corporativo, nessa questão aí do impacto da imagem pessoal, muito bem falado por você até agora. Todas essas questões, essas técnicas podem ser utilizadas aí no meio jurídico, né, pelos profissionais da área jurídica, já que o programa O Direito é todo seu, né? Trazer um pouco todas essas questões do nosso tema, da nossa temática, para o meio jurídico. Como fica essa situação? Há uma conexão? Sim, com certeza. Todas essas técnicas que nós enumeramos, ela pode ser utilizada em qualquer ramo, inclusive no meio jurídico. Como eu dei o exemplo, na hora de você fazer uma negociação com o cliente, na hora de apresentar, na hora de seu primeiro contato com o cliente, é esse tipo de cor, o marrom, cores mais sóbrias, na hora de fechar uma negociação, como eu dei o exemplo do vermelho. Então, existem momentos para você utilizar cada cor, existem pontos de luz que você pode utilizar, por exemplo, numa audiência, para chamar mais atenção para você. Isso eu estou dando um exemplo de uma das porcentagens da linguagem, como a linguagem corporal também pode ser utilizada, a gente também utiliza as cores a nosso favor. Acho que o maior exemplo é o Tribunal do Júri. Existem muitos livros, muitos famosos, que existem técnicas de como a gente utiliza cores, e a PNL também, dentro do Tribunal do Júri. Então, em qualquer área, inclusive mundo corporativo, mundo jurídico, venda de produto, a psicologia das cores está sempre presente. Além dessa questão das cores, muito falada agora por você, o que mais a gente pode utilizar a nosso favor nessa questão da imagem? Existem assim, diversas técnicas que a gente pode utilizar, mas uma contribuição que eu posso deixar é o autoconhecimento. É a gente conhecer o nosso tipo de corpo. Isso já vai facilitar muito. O look, ele pode até ser estiloso, mas se ele não combinar com você, com o seu tipo físico, ele não vai encaixar. Você vai se olhar no espelho e vai falar, eu não estou bem. Você não vai estar bem para impressionar o seu cliente, você não vai estar tranquilo para fazer uma audiência, como por exemplo na área jurídica. Então, o look ele tem sempre que estar adaptado ao seu gosto e ao seu estilo pessoal. Tá?
Essa é uma dica que eu sempre dou. E aí a gente tem vários tipos de corpos, nós temos 5 tipos de corpos. E aí se você conseguir identificar o seu, facilita muito. Vou utilizar uma cor para mostrar mais um lado que você quer, uma cor mais escura para esconder uma outra parte. Então existem muitas técnicas, mas para isso a gente tem que se conhecer, saber qual é o tipo de corpo, ampulheta, oval, triângulo, triângulo invertido. Existem muitas formas e esse autoconhecimento é muito importante. Eu também dou um exemplo, por exemplo, da princesa Kate, que ela é a princesa da Inglaterra, futura rainha. Todo mundo fala, nossa, ela é linda, ela é muito bonita. Ela não tem, teoricamente, o corpo ideal. O que ela fez? Ela conseguiu entender o estilo dela, o tipo de corpo, e ela usa isso a favor dela. Ela usa roupas de alta costura, ela usa roupas de grife, assim como ela usa roupas de loja de departamento. E ela fica muito bem com isso. Por quê? Porque ela é um exemplo de quem conseguiu identificar o estilo e o tipo de corpo, e ela usa isso a seu favor. Sobre essa questão de estilo, falado por você, né? O estilo, as pessoas costumam dizer, o meu estilo é esse, né? O meu estilo é andar de tal forma, andar de tal maneira. Então, e sobre os estilos, né? Existe um estilo único, por que não aproveitar e usar isso assim a nosso favor, né? De que forma que isso é feito? Isso, assim como vários tipos de corpos, existem também vários tipos de estilos. E o estilo vai muito além do look, né? Pelos profissionais, eles dizem que a gente tem 7 estilos universais, tá? E o seu estilo, a sua roupa, você consegue dizer muita coisa sem falar nenhuma única palavra, tá? Tem um pouco a ver com o que você gosta, o que acompanha o mundo da moda. Então, você tem que ter essa consciência. Sabe quando a gente fala assim, a gente não tem nada para vestir? É porque a gente não tem essa consciência corporal e a gente ainda não se identificou com o look, a gente ainda não se entendeu. E aí é o que eu costumo dizer. Lembrando que eu não sou consultora de imagem, eu sou advogada, eu trabalho na área jurídica, eu trabalho com leis, eu dou assessoria jurídica, eu monto contratos. Mas o que eu consigo dar de contribuição para isso, porque existem diversos profissionais na área que podem fazer isso, eu consigo dar essa dica de quem tiver possibilidade de fazer essa assessoria de consultoria de imagem, é muito importante. Vai ser um divisor de águas, em vez de gastar mais, você vai gastar muito menos com roupa, o seu guarda-roupa vai triplicar de tamanho e você vai gastar menos com a compra de roupas e você vai ter muito mais opções do dia a dia, porque vai comprar roupa adequada ao seu estilo e ao seu tipo de corpo, sem ficar preso a looks, a look do dia, sem ficar preso à moda de passarela. Você tem que entender o seu estilo. Aí, se eu costumo dar um exemplo, por exemplo, o meu estilo eu já identifiquei, eu gosto do estilo criativo, porque é a minha área, eu trabalho com isso, eu gosto de mix de estampa, eu gosto de padronagens diferentes, mas eu consegui entender isso. E nunca a gente tem um estilo próprio, a gente tem sempre um estilo principal e alguns estilos secundários. Aí um nunca é antagônico ao outro. A hora que a gente descobre isso, é o que eu falei, é um divisor de águas. Por exemplo, o meu segundo estilo, às vezes eu tô romântico, às vezes a gente vai para o tradicional urbano. Então, a gente conseguir fazer essa conexão realmente faz a diferença no dia a dia. Então, existem muitas técnicas, existem muitas formas, e a partir do momento que a gente sabe que tem tudo isso, por que não utilizá-las a nosso favor? É isso aí. A gente está no finalzinho do programa, mas eu acho que dá para eu te perguntar uma coisa que talvez seja rápida. A gente ouve às vezes as pessoas mais humildes falando assim, não tem como eu montar uma imagem minha, porque isso é para quem tem dinheiro, eu nunca vou conseguir ter uma imagem bacana. Isso é verdade? Não, professor, é o exemplo que eu dei. A futura rainha da Inglaterra, ela usa roupa de loja de departamento, que todos nós temos acesso. O que ela conseguiu fazer é ter esse conhecimento corporal.
Por exemplo, o corpo ampulheta, que é aquele que você tem o seu ombro, que é o mesmo tamanho do seu quadril e com uma cintura pequena. Esse não é o estilo dela. O dela é o triângulo invertido, onde tem o ombro maior do que o quadril. E a gente nunca parou para ver isso. Por quê? Porque ela sabe fazer essa composição. Ela usa as cores, ela usa as padronagens a favor dela. Então, a dica que eu dou é, você não precisa gastar muito com roupa, não precisa gastar com roupas caras, a não ser que você queira e tenha condições. Agora, para você trabalhar, para você no mundo corporativo, para você vender o seu produto, você não precisa disso. Você precisa apenas do autoconhecimento. Busque, vai estudar, contrata um profissional, que isso realmente vai ser um divisor de águas. É isso aí, muito obrigado. A gente chega aí no final do nosso programa. Eu tenho certeza que as informações, as dicas passadas por você hoje no nosso programa vai contribuir muito com todo mundo, né, do mundo corporativo, com quem trabalha, com quem sai, no nosso mundo jurídico, né, que nós estamos aí sempre nos relacionando com o cliente, com pessoas, em faculdades, em tudo mais. Então, eu acho que foi uma bacana a aula que você passou para nós aí de imagem, de estilo, de moda. Muito obrigado e aguardamos você aqui para mais um terceiro programa aí, tá bem? E agradeço especialmente a você, nossa telespectadora, nosso telespectador, que o programa é feito, pensado para você. Muito obrigado e até o próximo. Fechou certinho, Henrique.